partir do primeiro versículo. Que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Até aqui, irmãos. Os irmãos podem tomar assento, glorificando o nome. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Esse texto, meus irmãos, vai falar acerca dos primeiros discípulos de Jesus. Vai falar acerca de 2 discípulos, a qual que acompanhava João Batista. Mas primeiramente vamos falar um pouquinho para relembrar nesta tarde quem era João Batista. João Batista era aquele que comia gafanhotos, comia mel silvestre. Observa que João Batista era aquele que estava no deserto pregando o evangelho. E qual é a pregação de João Batista? A pregação de João Batista era simplesmente assim: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Observa que João Batista, ele vai nos relatar, ele vai nos falar, dizendo: eu vos o batizar com água, por imersão ao arrependimento. Mas vai vir alguém muito mais forte do que eu, muito mais poderoso do que eu, e ele vos o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Observa que esses 2 discípulos que eu estou falando está lá no início. Observa que esses 2 discípulos eram discípulos de João Batista. Mas João Batista vai dizer: eu não sou o Messias, eu não sou o enviado, eu não sou aquele que tira o pecado do mundo. E João Batista vai dizer: aquele que está passando lá, aquele sim, é o enviado, o Messias, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Observa que os 2 discípulos, eles deixam João Batista e começam a seguir Jesus. E Jesus olha para trás e diz: a quem você procura? E esses 2 discípulos dizem: aonde você vai, aonde você mora, aonde você atende. Observa que esses 2 discípulos tinham uma sede insaciável pela ouvir a palavra do Senhor. Eu não sei qual forma você saiu da casa do Senhor, mas eu creio que nesta tarde você está saciável para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! Observa que Jesus vai dizer: vem comigo e você vai ver. E eles foram, ficaram maravilhados, inclusive ficaram aquela noite inteira lá, aprendendo, sendo instruído por mestre. Entenda, ser ensinado, ouvir uma pregação de um pregador famoso já é bom.
Ouvir um cantor famoso cantar já é bom. Mas agora pensa bem ouvir um mestre falando. Agora pensa mesmo ouvir um mestre ensinando os seus sermões. Aleluia. Observa que eles ficam lá maravilhados, ouvindo e sendo instruídos. E é incrível que esses dois discípulos, eles tinham dois irmãos. André tinha irmão chamado Simão. E a Bíblia diz que Tiago também tinha um irmão chamado João. Calma, irmãos, os irmãos já vão entender, só estou na introdução, para os irmãos entenderem aonde que eu quero chegar nesta tarde. Observa que esses dois irmãos, eles vão dizer, vão junto com nós lá, vão aprender com esse mestre. Aprendemos tantas coisas, sentimos tanta paz, sentimos tanta presença do Espírito Santo. Sentimos algo maravilhoso do céu. Eu não sei quem ele é, mas eu sei que eu senti maravilhado quando eu estava com ele. Aleluia! E foi diferente nesta tarde. Eu vim dizer para alguém: é tarde de você glorificar a Deus. Você não está num culto normal. Aleluia. Você não está num culto natural. Aleluia. Pense nesta tarde como o último culto. Observa que a Bíblia relata ainda que eles foram. Talvez você está na casa do Senhor porque foi alguém que levou até a casa. Assim aconteceu com os discípulos. Observa que os discípulos vão, os 4 discípulos, os 4 eram pescadores. Porque isso era o trabalho daquela época dos 4 discípulos. Observa que quando chega lá, o texto vai nos relatar que Jesus, ele vai mudar o nome deles. Ele vai olhar para Tiago e João e vai dizer: os teus nomes não serão mais assim, serão chamados filhos do trovão. Mas agora, quando olha para André e diz, ele não tem palavras, ele não muda o nome, porque a palavra André quer dizer vencedor e valoroso. E André já era vencedor, já era valoroso na presença de Deus. Mas agora ele olha para Simão e diz: o teu nome não será mais esse, mas o teu nome será Cefas. Observa que Cefas é uma palavra aramaica que quer dizer Pedro. Observa que na Bíblia vai falar sobre Cefas, dizendo que era Pedro. E Pedro ocorreu aquela mudança de pensamento. Pedro, ele viu algo diferente nele. Mas observa que quando o nome dele é mudado, ainda ele continua sendo o Pedro de antes. O mesmo Pedro que brigava, o mesmo Pedro que tirava a espada e matava e acontecia. Mas depois da morte de Jesus, o Espírito Santo pegou ele. E ele foi testemunha do que Deus fez na vida dele. Observa agora que o texto vai nos relatar que sempre quando eles podiam, eles estavam lá querendo ouvir uma palavra de Jesus, querendo ver um sermão de Jesus. Observa que o tempo passa. Agora eles vão lá para o templo para adorar a Deus. A Bíblia diz sobre um templo em Cafarnaum, sobre um demoniado em Cafarnaum. A Bíblia diz que eles entram lá dentro do templo. E no meio da reunião, aquele demoniado começou a se manifestar. Aquele demoniado começou a se manifestar no meio da reunião, no meio do culto. Jesus disse somente uma palavra: cala-te e sai dele. Com autoridade e poder, mostrando aos seus discípulos que tudo pode se ter jejum e oração. Aleluia. Observa que talvez
as pessoas que estavam lá dizendo quem era Jesus, quem era o Mestre, quem é essa pessoa que diz somente uma palavra e o demônio lhe obedeceu. Aleluia. Pedro ficou maravilhado. Pedro pensou: se no templo teve milagre, se na casa teve milagre, não vai ser diferente na minha casa. Eu não sei como está a tua vida, mas quando você adora aqui, o Espírito Santo visita a tua casa. Da praia semanaria. Observa que o texto vai relatando que Pedro pensa: se Jesus fez esse milagre, com certeza na minha casa não vai ser diferente. Ele faz um convite para Jesus. Interessante é que nós convidamos tanta gente, convidamos tantas pessoas que às vezes são invejosas, falsidade no nosso meio, pessoas fofoqueiras, mas nesta tarde eu vim dizer: convida o Mestre para entrar em sua casa. Aleluia! Porque quando você convida o Mestre, Ele realiza o milagre. Observa que há um milagre para acontecer lá na casa de Pedro. E Pedro leva Jesus. Aleluia. Chegando lá, ele vai mostrar o que é a sogra de Pedro. Pedro que era casado e tinha uma sogra. E ele vai mostrar justamente o que é a sogra. Porque ele viu tanto milagre. Talvez ele pensou: na minha casa não vai ser diferente, no meu lar não vai ser diferente. E daí Jesus realiza um milagre. Observa que Jesus chega diante da cama e levanta a sogra de Pedro, sendo curada daquela febre, sendo curada daquela enfermidade. Mas o tempo passa, mas o texto relata ainda que eles tinham que trabalhar no outro dia como pescadores, porque isso era o objetivo lá no mar da Galileia. Eles trabalhavam como pescadores, mas observa que o próprio Jesus agora, ele vai se levantar ao sol de pôr, e vai se levantar e vai ir num lugar para orar. Aleluia. E quando ele estava orando, a multidão encontra ele. O povo encontra ele, porque o povo está saciado. O povo quer ouvir uma palavra de ânimo. O povo quer ouvir uma palavra de Deus. Só que agora ele tem outro objetivo. Ele não quer curar. Ele não quer libertar. Ele não quer transformar. Ele quer simplesmente ensinar e instruir a multidão. Observa que está agora Jesus andando na beira do mar, indo em direção aos barcos. E é essa mensagem que eu vou trazer nesta tarde. Eu pedi para Deus uma revelação ao Espírito Santo nesta tarde, para trazer conforme o que Deus quer, não conforme eu quero. Aleluia, glória a Deus. Observa que ele está indo, mas a multidão vai a casa. A multidão quer ver o que? Os milagres. Mas Jesus tem outro objetivo. Mas se vocês observarem, Pedro, foi uma noite de fracasso, foi uma noite de derrota. É aí que eu entro na minha mensagem. Pedro está lá, pega o seu barco e vai no mar. Coloca a rede de um lado, coloca a rede do outro lado e nada pescou. E eu vim dizer uma coisa: enquanto Jesus não entra no barco, a mentira entra no barco, a fofoca entra no barco, a vaidade entra no barco, a soberba entra no barco. Mas quando Jesus entra no barco,
A inveja vai ter que sair, a fofoca vai ter que sair, e a presença de Deus vai ter que se manifestar. Aleluia! Observa que havia simplesmente tentado a noite inteira e nada pescou. Eu posso imaginar que o apóstolo Pedro, ele sabia de pesca, ele conhecia o mar, ele era perito num alto mar, eu posso imaginar. Só que o texto vai dizer que ele nada conseguiu. E o que ele vai dizer para as pessoas que encomendaram o peixe? Porque naquela época não existia mercado, não existia feira. Mas agora observa, talvez, pode ser que entrou desânimo por uma noite de fracasso, por uma noite de derrota, por uma noite que nada aconteceu, nada. Só que chega Jesus de manhã cedo lá e diz para Pedro: me empresta o barco. Se fosse outra pessoa, ia dizer: Senhor, eu tentei a noite inteira e não peguei nada, absolutamente nada, e ainda quer o barco emprestado. Se era outro, tinha chutado o pau da barraca e tinha falado: eu não quero mais saber desse evangelho. Mas o evangelho que eu conheço, a mudança, a transformação, a libertação, mas no meio do evangelho a aprovação. Aleluias! Se vocês observarem o texto, a Bíblia relata que Jesus chega e pede o barco emprestado. Jesus entra no barco, porque quando Jesus entra no barco, o controle é dele, a luta está no controle dele, a dificuldade está no controle dele, a aprovação está conforme ele quer, não conforme o homem. Praia, Somanaia. Quando Jesus entra no barco, quem vai dar direção vai ser o Espírito Santo. Não vai ser conforme o teu querer, não vai ser conforme a força do seu braço, não vai ser guiado pelo vento. Jesus, ele vai ensinar a multidão do mar. Observa que Jesus ensina. Depois de ensinar, Jesus está muito agradecido e ele quer retribuir o favor. Ele quer ensinar para os seus discípulos uma coisa: que milagre não acontece somente dentro de casa, dentro da casa de Deus. O milagre também acontece no serviço dele, aonde que ele está. Eu posso abençoar na área do trabalho dele. Eu posso imaginar que o pensamento de Jesus nessa hora é instruir os seus discípulos. Observa que Jesus está muito agradecido e quer retribuir o favor. Observa que o apóstolo Pedro, Jesus vai dizer para o apóstolo Pedro: lanças as tuas redes ao mar. Lançar de novo algo que deu errado, algo que não deu certo, algo que foi uma noite de fracasso, algo que foi uma noite de derrota, algo que nada aconteceu. O apóstolo Pedro disse: sobre suas palavras eu lançarei a rede. É incrível que o apóstolo Pedro, depois disso, não desanimou, não murmurou, não questionou,
aleluia, não desesperou por causa de uma provação, por causa de uma dificuldade, por causa de uma barreira. Observa que o apóstolo Pedro, ele vai fazer conforme o que Jesus disse. Vai sobre o mar e lança as redes. Aleluia. Ele lança a rede. Ele não olhou para a direita nem para a esquerda, somente lançou a rede. Ele não olhou o ambiente. Meu Deus. Ele não olhou o lugar em que lançar as redes, mas ele olhou simplesmente o que Jesus diz: lança as redes sobre minhas palavras. Aleluia. Se você crê nesta tarde, você somente vai lançar as redes. Aleluia. O texto vai relatar agora que ele lançou as redes. Ele não olhou para lado nenhum. Mas observa o que eu disse. São 2 barcos. São 4 discípulos. Os discípulos que começaram com Jesus. Os discípulos que Deus colocou lado a lado para andar lado a lado com o Mestre. São os discípulos de batalha. São os discípulos de guerra, mas agora está passando por uma provação, um dia de fracasso, um dia de derrota. Mas eu vim dizer nesta tarde que não é dia de derrota, mas lança a rede novamente. Aleluia. Sobre as palavras de Deus. Abraia Sumanaia. A Bíblia relata só um barco jogou a rede. Sabe por quê? Aí entra a palavra. O outro barco ficou observando o melhor lugar, o melhor ambiente. Se Deus disse para te lançar a rede, somente lance. Não olhe para lado nenhum, não olhe a direção, somente tenha fé e lança a rede em alto mar. A Bíblia relata ainda que ele lançou as redes e levantou a rede cheia de peixes. Deu para encher os 2 barcos, tanto o barco de André e Simão e tanto o barco de Tiago e João. Mas só um ouviu a palavra do Mestre. Nesta tarde você possa ouvir a palavra que lança a rede em alto mar. Observa que o apóstolo Pedro podia dizer: eu não quero mais, eu desisto, eu paro de acreditar nesse ministério. Mas o apóstolo Pedro lançou a rede. Não é tempo de você desistir, não é tempo de você parar. Pode entrar no seu quarto, porque é lá que Deus vai falar. Aleluia. E quando você sair de lá, você vai estar pronto para vencer 4 guerras. Você vai estar saindo de lá para vencer batalhas, pelejas, provas que você não achava e você está passando nesta tarde. Lutas que você achou que não ia enfrentar, você está passando. Mas quando Jesus entra no barco, Aleluias. pode vir a tempestade que vier, pode vir a provação que vier, nada vai te deter, nada vai te parar. Aleluia. Observa que houve uma multiplicação. Houve uma multiplicação lá. Só houve isso. Um barco, somente um barco
Somente um barco tirou a rede para fora, mas deu para encher os dois. Mas porque Pedro acreditou na palavra do Mestre. Pedro acreditou na palavra de Jesus. Se Deus disse que vai cumprir, queira Satanás ou não, queira sua família ou não, apenas lança a rede em alto mar. Porque Deus te chamou como pescador de almas. Eu convido a igreja a se colocar de pé nessa tarde.